Bom dia, boa tarde, boa noite, bonjour à toutes et à tous. Nossa apresentação de hoje, trouxemos para vocês, na verdade, L'Anomalie, de Evert Letellier, como uma das obras selecionadas para a leitura do Choix Goncourt. Ao invés de fazermos uma live, decidimos fazer esse vídeo para expor os aspectos principais do livro para vocês e, quem sabe, aguçar o interesse pela leitura. Mas então vamos conhecer um pouquinho desse autor antes da gente finalmente entender o porquê de L'Anomalie. Hervé, na verdade, ele já é um escritor francês bem reconhecido no seu meio. Ele é formado como um jornalista, também considerado um escritor, um poeta, bem como um crítico literário. Suas obras é interessante porque ele é um escritor extremamente assíduo no campo literário, tendo publicado o seu primeiro romance, na verdade, a primeira novela, já em 1991. Ele tem uma taxa de produção de praticamente um livro por ano, que é muito, às vezes um gap de 3 anos ou apenas 2 anos, e estes são os últimos livros que ele escreveu antes de publicar o L'Anomalie. Então, a gente tem ele desde 2010, 2011, 2013, com Contes Liquides, que inclusive chegou a ganhar o grande prêmio do humor negro, é uma obra também já reconhecida do autor, e depois publica em 2014, e depois vai publicar a nossa querida obra selecionada, né, da leitura do Goncourt desse ano, L'Anomalie. Vou passar agora a palavra para o meu colega, o Guilherme, para contar para a gente um pouquinho dessa leitura para a gente. Bom dia, bonjour tout le monde. O Anomalie, né, é um romance super interessante, é daqueles romances que a gente não se cansa de ler. E é um romance que conta uma história de vários personagens que estão ligados por um evento, né, por um acidente, e que a gente depois descobre que é justamente a anomalia a que o título faz referência. E essa anomalia acontece num avião, né? Quando eles estão viajando, voltando da Europa para os Estados Unidos. E quando eles estão indo, né, na verdade, né, da França para os Estados Unidos, esse avião passa por uma turbulência, por uma nuvem imensa, uma tempestade de nuvens imensa, e todos os passageiros que estão nele pensam que vão morrer, e acontece alguma coisa nessa nuvem que faz com que ele seja duplicado 3 meses depois. Então reaparece esse novo avião saindo de uma mesma nuvem com passageiros duplicados, né? Então você tem um encontro, o livro é isso, né? Esse encontro dos passageiros das mesmas pessoas, duplicadas, 3 meses depois, em situações já completamente diferentes. O livro é dividido em 3 partes. A gente tem, primeiro, uma apresentação, né, de cada um, ele como que monta cada personagem, cada cenário, cada história de vida para os vários personagens. Depois a gente tem essa situação, né, que é descoberta do avião duplicado, que aparece 3 meses depois da viagem que aconteceu, e todo mundo tentando explicar, né, do que se trata isso. Então, o presidente dos Estados Unidos se envolve, o presidente da França, o presidente da China, eles tentam entender, reúnem times de especialistas para discutir. E nessa terceira parte, o que acontece é o encontro entre essas personagens, né, os personagens do primeiro voo e os personagens do segundo voo, que esses últimos foram aprisionados no hangar por um motivo de segurança, enfim, para entender um pouco o que estava acontecendo. E basicamente o Hervé vai jogar com esses duplos, essa anomalia, e vai tentar jogar um pouco também com a ficção que está nisso tudo, né? Acho que é isso que a gente vai tentar
chamar a atenção, principalmente, o papel da ficção nesse livro, em que, por causa de uma anomalia dessas, né, que rompe um pouco todas as barreiras do esperado e do normal, digamos assim, torna tudo possivelmente ficção, né? Essa é a questão. Bom, vou chamar a Clara para a conversa aqui também, para perguntar para ela o que ela achou do livro, quais os pontos que ela achou mais interessantes, e a gente vai batendo um papo. Então, ei, gente, eu sou Maria Clara. Eu acho que a gente podia começar discutindo, Gui, justamente o que chamou mais atenção nesse livro, né? A gente agora está no terceiro livro das leituras do Goncourt, e entre os 3 que nós lemos até agora, eu preciso falar que esse já é o ganhador. No meu coração, ele já ganhou o prêmio. A gente ainda não terminou a leitura do quarto, mas o que mais me chamou a atenção principalmente essa estrutura e essa autorreferencialidade que se encontra justamente ao longo, né? Bem ao longo da narrativa. Esse ponto sobre tudo é ficção, a gente pode talvez discutir um pouco a esse respeito, mas essa questão de tudo é ficção e a que ponto a ficção determina a nossa apreensão da realidade e a nossa experiência do mundo empírico foi, sem dúvida, um dos pontos que mais me chamou a atenção na obra do Hervé. Não só porque ela é muito importante e profícua nos próprios estudos literários e na discussão de literatura, e no pensamento do que é a narrativa, do que são os personagens, do que é a ficção, mas também porque isso tem mostrado muito impacto na vida atual, na nossa política, na nossa forma de nos relacionar com a política, com a saúde, com as notícias, principalmente. Então, é um livro que foi escrito durante a pandemia e que conversa com o momento atual, com o qual nós estamos vivendo, sem fazer ataques diretos aos processos políticos pelos quais nós passamos. Ele usa um caminho meio alternativo, que é a discussão da ficção mesmo. O que você acha disso? Então, eu acho essa leitura exatamente, né, muito, muito interessante. E aí a gente pode pegar, por exemplo, começar com o título, né, Anomalia, que é tanto a anomalia do avião, né, que se duplica e reaparece 3 meses depois, mas é a anomalia desse mundo que se descobre um mundo sem fundamento, né, sem, como dizer assim, né, digamos, sem base, né, sem estrutura, sem nada que possa dizer, isso é verdade, sem nada que possa dar um sentido às coisas, né? E ele joga isso a todo tempo. Por exemplo, eu me lembro de uma personagem que é assassinada por um fundamentalista religioso que acha que, pelo fato de ela ser duplicada, aquilo é um trabalho do demônio, etc. Então, eu acho que ele entra nesse campo aí enfim, dessa era, né, das fake news, que na verdade são as velhas mentiras, né, que a gente sempre contou, mas que agora tem uma espécie de onipresença assim no mundo político, no mundo social e na nossa compreensão. Então eu acho muito interessante, e acho que a gente pode destacar também o primeiro trecho, né? Só antes de eu passar para o trecho, eu acho muito engraçado quando a gente consegue dialogar com 3 leituras diferentes da obra, porque eu confesso, eu como uma outra leitora diferente de Maria Clara, demorei muito a engatar na obra. Então, se você for se adentrar também, você também pode correr esse risco, que foi o que aconteceu comigo. Mas, no final, justamente essa brincadeira tem a questão do fazer literário, de uma própria pessoa que escreve a sua própria vivência nesse mundo, como também, que nem o Gui trouxe para a gente, a questão do fundamentalismo religioso, essa brincadeira, ela vale a pena. E o que você faria também, eu acho que eu vou deixar só essa pergunta, se você fosse confrontado com seu outro eu,
É uma questão que acho que até uma psicanalista, a gente tem que chamar até da próxima vez, quem sabe, para as discussões, um psicanalista para conversar com a gente. Então, agora vamos, então, né, Gui, para a primeira passagem. Não, e total, e essa questão do outro eu é muito interessante, né, como ele joga com esse encontro, que é ao mesmo tempo uma mesma pessoa, mas que não se reconhece na outra, né? Isso é muito louco. E como ele vai desenhar vários caminhos diferentes, né, para esses encontros. Bom, aí, aqui está tendo uma reforma, não sei se vocês estão escutando, espero que não atrapalhe muito o áudio. Estamos te ouvindo em claro e bom tom, então não se preocupa. Que ótimo. Mas aí a gente selecionou, então, uma primeira parte do segundo, um primeiro capítulo, né? Uma primeira parte de um capítulo da segunda parte do livro, chama justamente Descartes 2.0. Aqui, só para situar um pouco, né? Depois que já se descobre que existe essa duplicação, né? Que o avião apareceu duplicado, que aconteceu, digamos assim, um acidente, estava dentro dos planos de segurança, mas que era um pouco assim, pouco não, né? Era totalmente absurdo, né, de ser considerado, nunca tinha sido considerado. Acontece esse acidente, então o governo chama um grupo, né, de pesquisa, reúne um grupo para tentar entender e fazer hipóteses sobre como lidar com esse evento de duplicação e o que isso significa, né? Enfim, cientificamente, filosoficamente. Então o grupo reúne um pouco de filósofos, de biólogos, de matemáticos, de astrofísicos, etc., para tentar entender o que se trata e fazer uma espécie de relatório para o presidente. O presidente, aliás, que a gente vai comentar depois, é uma outra figura muito interessante, que ele nos lembra várias coisas, né? Várias figuras que estão por aí. Mas, então, isso, a gente pode passar para o segundo slide, isso, obrigado. Em que eles falam, então, que a hipótese, né, desse mundo virtual, enfim, desse mundo em que tudo se torna virtual. Que tudo e em que há essa possibilidade de, na verdade, nós não sermos nada mais do que um programa, né? E o Hervé vai ironizar, vai mudar, né, vai alterar aquela famosa afirmação do Descartes, como Descartes fala, je pense donc je suis, né, colocando o pensar como digamos assim, o que caracteriza a existência, né? Eu só existo enquanto eu penso e me vejo pensando. Aí o Hervé Letelier vai falar, enfim, o personagem aqui, né, na verdade. Ele vai falar, na verdade, está obsoleto. A hipótese que a gente tem que formular a partir dessa duplicação, desse dédoublement, né, desse avião, seria plutôt, je pense, donc je suis presque sûrement un programme. E aí ele coloca essa referência, né, um pouco cômica aí, no Descartes 2.0, que vai dar o título a esse capítulo. E aí então, isso coloca a gente num mundo em que tudo passa a ser, em que a dúvida, digamos, ela é geral, né? Eu não posso saber, je suis presque sûrement, né? Isso também é interessante. Eu não posso saber se eu sou de fato um programa, porque se eu sou um programa, os meus desenvolvedores não vão me fazer de tal modo que eu não saiba que eu sou um programa. Então eu não vou saber que eu sou um programa, né? Mas se eu não sou um programa, não vai ter nada que vai me dizer que eu não seja um programa, porque eu não vou ter um contato com os meus desenvolvedores para eles dizerem, não, você não é um programa, e eu não vou ter
nada que confirme no mundo que eu não sou um programa, porque, enfim, existe essa duplicação esquisita de um avião que vai se repetir mais depois, né? Então, a gente entra num mundo de simulação, né? De anomalia. E aí eles dizem... Só para não perder a ideia que me passou imediatamente, e entrar nesse mundo de simulação, volta justamente para todas as ideias do que é a arte e o que é a literatura e o que são o mundo das ideias versus esse mundo de simulacro, né? A gente passa a viver literalmente num programa que é a concretização do que Platão estava desenvolvendo no seu pensamento filosófico. Sim, esse mundo é o mundo da simulação, e o mundo das ideias passa a ser inalcançável, porque se por um lado não existirem os programadores, logo a gente não vai ter acesso a essa verdade última. E se por outro lado existirem os programadores, a gente só tem acesso a essa verdade última caso aconteçam anomalias, que são esses erros da Matrix, né? E Deus passa a ser confirmado no caso de que existam programadores, o que é genial. Então, para o Tellier, talvez Deus exista, mas ele seja um cientista louco, brincando de The Sims com a gente no computador. A Carol, nas nossas reuniões, inclusive, citou isso, né? A teoria de que nós estamos no The Sims e de que quando a gente abre a geladeira para pensar, alguém cancelou a nossa ação. E eu não sei se vocês já jogaram The Sims, mas é exatamente isso. Eles abrem a geladeira e ficam assim, bom, o que eu vim fazer aqui mesmo? Ou seja, o nosso programador cancelou a nossa atividade. Então, esse livro propõe essa discussão muito, muito jovem mesmo, muito atual, muito anos 2000, ou crianças que brincaram de The Sims para frente, 94 para frente, que é a discussão de que esse mundo é uma simulação de computador e que a realidade talvez não seja como a gente pensa, e que a gente está contido num programa. Enfim, a gente vai voltar nessas narrativas que são citadas, mas é só porque essa ideia da simulação e do simulacro é bem interessante no livro também. Exatamente. E aí eu acho que o interessante é que na medida em que ele cria esse mundo, né, da simulação, ele também, numa narrativa que até então vinha sendo muito, digamos assim, entre aspas, né, realista, né, muito parecida com o mundo real, digamos assim, ela se torna também uma simulação, né? Então a gente começa a ver ela como uma simulação, já que, enfim, pelo menos eu não saiba de aviões que se duplicaram ainda, né? Espero que continue sem saber. Mas então se torna uma espécie de mundo que ele começa a simular, né? A gente olhando de fora como leitores, então vendo tudo isso acontecer, né? E talvez esse desenvolvedor que se confunde um pouco também com o autor. Agora, só para voltar, você pode voltar um pouquinho, Vanessa, rapidinho, por favor? Obrigado. E aí, só para citar esse trecho aqui, o que eles falam, né, que essa duplicação pode ser mesmo uma espécie de teste, né, nesse sentido. Então, o erro da Matrix, né, como um teste para que a Matrix veja quais os limites, né, das coisas que ela está criando. É o que acontece no filme, né, que o Neo, né, é o Neo, né, eu sempre esqueço o nome dele, que ele tenta destruir a Matrix, mas na verdade esse é um teste da própria Matrix para ela se reconstruir, que vai acontecendo, enfim, periodicamente. Então eles falam a mesma coisa, é um teste. Pour aller plus loin, c'est peut-être parce que nous pouvons désormais envisager l'idée d'être des programmes que la simulation nous propose ce test. Et nous avons intérêt à le réussir, ou du moins à en faire quelque chose d'intéressant. Então vai ser esse teste que vai se colocar, sobretudo, eu acho, no encontro, né? Enfim, que é muito, muito, muito bom de ler, entre as pessoas que se encontram, né? Que tipo de
de reação as pessoas vão ter a elas mesmas duplicadas. Acho que isso até daria um filme da Marvel. Não sei se vocês lembram do Vingadores, aquela luta final, em que nós temos o Doutor Estranho, assim, com Thanos, eu acho, eu não sei, eu só assisti. Que ele tenta criar vários tipos de mundo, em todos ele vai morrendo, mas ele consegue, depois de não sei quantos milhares ou milhões, um é que ele ganha, mas aí ele vence o seu inimigo pela exaustão de programas simulados, né? Então, talvez, quem sabe, né, a gente vê o Anomaly acabando entrando para a franquia Marvel. Inclusive, Vanessa, esse aspecto muito pop, muito contemporâneo, muito de série, é uma coisa muito marcante, né, no estilo desse livro. E eu lembro, durante as nossas discussões, esse foi um dos comentários contra ele, que acho que você e a Larissa propuseram, que ele parece muito mais um roteiro de série do que realmente uma obra literária e tal. A gente podia discutir isso um pouquinho antes de entrar nas citações que realmente se referem a essa cultura pop, cultura midiática. Desculpa, pode ir. Não, a gente está aqui numa conversa, num vídeo gravado, mas que no final das contas é uma conversa porque vai sem edição, isso é importante lembrar para as pessoas, não foi editado. Porque é muito engraçado, a gente tem até esse preconceito. Tudo que é pop demais não é cânone, entendeu? A gente gosta de fazer, às vezes, uma pequena seita de só o que é não popular que ganha destaque, mas... E realmente, quando você lê a obra, você é tão... às vezes um Black Mirror mesmo, né? Que a gente já está na cultura pop, vamos brincar disso. Dá a impressão que eu estou lendo realmente um roteiro pronto para ser vendido. Tem até os personagens legais, descolados, como a gente tem um cantor que depois descobre, 3 meses depois, que a música dele, na verdade, bombou, entendeu? Então, isso é total... Eu acho que se o Black Mirror comprar esse episódio L'Anomaly, fará um enorme sucesso, entendeu? E se a gente for puxar a questão do Goncourt, eu que participei nos outros 2 anos, é completamente diferente, né? Talvez a gente pode pensar numa ruptura ou talvez numa nova visão do próprio prêmio, talvez, né? Uma adaptação do que está acontecendo no mundo literário mesmo, mas agregar juízo de valor, eu não sei se eu ainda consigo fazer esse tipo de coisa, mas que eu me senti justamente num episódio que eu espero que seja comprado. Não, porque eu concordo completamente que na primeira leitura, principalmente, no início, você vê aqueles personagens que são caricaturais mesmo, de tão recortadinhos que eles são, né? Eles são realmente os personagens que vendem bem em séries americanas e séries contemporâneas e tal. E ele é muito americano, né? Dos comentários foi justamente a respeito da linguagem. Eu acho que a Larissa não tinha gostado da tentativa que ele faz de ser muito parecido com o inglês. É como se eles estivessem falando inglês em francês. E as piadas mesmo, né? O jogo, assim, realmente é muito diferente do que a gente está acostumado. Você tem razão. Exato. E, assim, isso causa um estranhamento. E eu acho que se o livro é lido não é de uma forma superficial, mas de primeira, assim, sem realmente fazer links ou possibilidades, assim, você atribuir intenções para o autor, é isso. Se você não atribui intenção de ser intencional nessas piadas, elas parecem muito bobas inicialmente. E a linguagem também parece muito não francesa ou muito estranha. Mas aí, depois das nossas discussões, quando a gente começou a atribuir essas intencionalidades ao autor, eu comecei a achar que tudo aquilo seja uma grande piada. E como uma grande piada fica genial, assim. Foi nesse momento em que eu acho que a coisa virou, assim, e até a linguagem um pouco estranha, um pouco estrangeira para a língua francesa, as piadas muito artificiais, alguns personagens caricaturais demais, tipo o cientista de 40 anos usando uma camiseta I love Fibonacci 1, 2, 3, etc. Ou a cientista cool de cabelo curtinho, magrela e que gosta de sexo casual.
enfim, até esses personagens tirados de série americana, eles passaram a ser mais divertidos, porque eu pelo menos, pensei que não dá para levá-los tão a sério. E foi nesse momento que o livro ficou interessante para mim. E aí a gente entra justamente nas outras narrativas que são trazidas para o livro, né? Como é um livro muito contemporâneo, escrito durante a pandemia, ele fala de acontecimentos que se passaram em 2000, 2001, né? 2020, 2021. Eu estou perdida no início dos anos 2000. 2020, 2021. Ele se apropria não só de uma linguagem, de uma estrutura que é muito contemporânea, mas também do cânone da contemporaneidade, das narrativas que se tornaram canônicas no início desse novo período que a gente está vivendo, desse nosso século, né? Que é o século XXI. Vamos pegar o que foi produzido a partir de 1990, principalmente, ou até um pouco antes, para hoje. Foi basicamente o que determinou a nossa forma de pensar a narrativa, pensar a televisão, pensar a ficção científica, etc. Então, nessa passagem, é o capítulo em que tem as entrevistas com os duplicados. E esses duplicados estão sendo confrontados pelos militares americanos, o que é, assim, é realmente um filme tipo Apocalipse Now, Independence Day, etc. E eles estão sendo confrontados pelos militares americanos, e eles têm um protocolo para seguir de perguntas que têm que ser feitas para os duplos. E, a uma certa altura, um dos duplos, que é autor, e que é o autor de um livro que se chama Anomalia, dentro do livro Anomalia, esse autor ele é confrontado pelo militar e as perguntas dele passam a ser muito próximas de uma narrativa que ele já conhece, que é a dos contatos imediatos de terceiro grau. É um filme do Steven Spielberg de 1977. Então, vamos dizer que é o início assim, dessa nossa ficção científica de efeitos especiais e de naves voadoras com ETzinhos olhudos, etc. Não é o início, mas é quando a coisa se massificou mesmo. E aí, Vanessa, você passa mais uma para mim? As perguntas dele começam a ser idênticas ao do protocolo utilizado no encontros imediatos contatos imediatos de terceiro grau. Ele pergunta: você trabalha com arte? Monsieur Mizel, faites-vous de la peinture, de la musique? Você trabalha com música, com arte? Ele responde que não. Aí, em seguida, ele faz perguntas do tipo: você ouve sons na sua orelha, músicas agradáveis? Ele fala que não. Em seguida, ele pergunta: você tem tido sonhos com os lugares que você nunca visitou? Ele responde que não e fala: mas quem foi o imbecil que fez esse questionário? Isso é tirado ipsis literis de contatos de terceiro grau. E o militar perde um pouco a contenance dele, ele fica assim, sem lugar, e fala: eu não sei do que você está falando. E aí ele responde: não, eu vi o filme mais de 20 vezes, eu o conheço de cor, você me faz as mesmas questões que François Truffaut faz a Richard Dreyfuss, palavra por palavra. Qual é o abestalhado que redigiu esse questionário? E aí ele supõe quais vão ser as próximas perguntas. Você vai me perguntar agora se eu tenho queimaduras no rosto ou se eu tenho insolação. Aí ele fala: bom, é isso mesmo. E aí, nesse ponto, o Tellier não só ele fica completamente metatextual, né? Ele traz uma narrativa de TV, de cinema, canônica no mundo pop, etc., para dentro de seu livro, como ele também discute um pouco até que ponto essas narrativas estão influenciando a nossa forma de agir no mundo. E essas narrativas têm influenciado muito a nossa forma de agir no mundo, tanto as narrativas objetivamente ficcionais, né, e que se mostram, não, nós somos ficção, como Matrix, por exemplo, que tem influenciado movimentos de subcultura na internet, em que as pessoas falam que estão red piladas, ou blue piladas, ou black piladas, de acordo com o nível de awakening, né, de despertar que elas têm para o mundo.
Então, se você escolhe a pílula vermelha, se não me engano, você escolhe acordar para a Matrix. Se você escolhe a pílula azul, você escolhe ficar dentro da Matrix. E se você escolhe a pílula preta, você se transforma num melancólico, meio gótico, que acha que a vida não vale a pena, mas está super acordado para a verdade do que é o mundo. Então, Matrix se tornou para essas subculturas não só um modelo de uma boa ficção ou de um bom filme, mas também uma filosofia de vida. E a mesma coisa aconteceu com Black Mirror, aquela série começou em 2011, se não me engano, seguiu até 2019, isso. Seguiu até 2019, e que, não sei se vocês se lembram, mas houve uma época em que tudo era meio Black Mirror. Ah, nossa, mas isso é tão Black Mirror. E isso é um ponto em que realmente o Tellier nos mostra que a ficção tem um grande poder de moldar narrativas. E, inclusive, o novo significado que a palavra narrativa ganhou é muito influenciado pela cultura pop. E, por fim, essas são as 3 obras que são citadas pelo Tellier e que mudaram a nossa relação com a realidade. E, por fim, isso nos leva a um outro tipo de narrativa, que são as ficções que não se propõem como ficções, mas que acabam se tornando verdade, apesar de ter um fundo de mentira, né? Uma origem de mentira. E aí a gente entra na fake news mesmo. E a gente entra, inclusive, nessa relação de ruptura com a verdade, com a realidade, que é algo que, por exemplo, a Eliane Brum tem escrito muito a esse respeito na política brasileira, mas não só, né? Tem muitos autores falando sobre essa crise com a verdade, e que é uma crise com a verdade que se espalhou pela mídia e se espalhou principalmente pelo WhatsApp. Então, é um ponto em que talvez a ficção ou o ato ficcional se transforme em algo perigoso para a democracia, para a nossa vida, para as escolhas, e aí a gente fica com a dúvida de até que ponto nós estamos realmente livres. Não, total. E aí também entramos, né, no tema do presidente, que é representado com os cabelos meio louros, né, meio rosadinho, um pouco gosta de uma gravata vermelha, etc. Não muito inteligente. Presidente americano, né? Eu acho que a gente já tem algumas dicas de quem ele está chamando. E temos essa cena engraçadíssima em que o presidente, então, assina a camisa, né? Uma camiseta para o professor, que é o cientista, com a camisa do Fibonacci. E logo depois, quando o professor, o cientista, recebe essa camiseta, o chefe, enfim, o chefe da segurança diz: não se preocupe, que a gente deu uma caneta que pode ser apagada com água para ele. Então não vai ficar essa assinatura na sua camisa. Né? Acho que é um dos pontos altos do livro, assim, de justamente essa ironia, né, meio corrosiva, assim, com tudo. Enquanto você falava, Clara, dos personagens um pouco caricaturais, eu lembrava do assassino, né, do Blake, que aparece no primeiro capítulo, um assassino de aluguel, e que encarna, né, vários dos estereótipos que a gente imagina, né, e que os filmes transmitem também muito. Né? Outro dia eu estava vendo um filme do Besson, que é exatamente isso, né? Um assassino frio, calculista. No caso do filme, ele não era muito inteligente, mas era metódico, várias armas, etc, etc, absolutamente impecável no trabalho, e sem nenhuma questão moral, etc. E ele incorpora várias dessas caricaturas, mas também eu acho que tem, apesar de ter um pouco essa linguagem, né, meio americanoide, sempre entrando virando uma espécie de série, grande série, um livro-série, né?
Mas eu acho que tem também essa posição meio irônica, assim, né, meio engraçada de colocar esses personagens, essas situações esquisitas, né, e tirar sempre um pouco de sarro, ficar citando o encontro do terceiro grau, ficar colocando esses personagens meio, ficar citando Descartes, né, fazendo hora até com a cara do Descartes, botar esses personagens meio caricaturais, assim, umas piadas meio ruins em inglês mesmo. E aí eu fiquei pensando, né, eu acho que uma das qualidades desse livro, que me chamou mais a atenção, é a maneira como ele consegue estruturar um mundo, né, esse mundo da simulação, e a partir de um evento, que é muito interessante, né, que é esse avião. Todos esses personagens se encontraram nesse avião. Esse avião é meio que o espaço e o tempo que vai abrir, né, para todos os desenvolvimentos da narrativa. E cada personagem tem um pouco sua voz, assim, né, singular, assim, nenhum se parece muito com o outro. Então eu acho ele muito preciso nesse ponto e olimpiano, né, sempre gostando de jogar, das duplicações, de criar sequências e sequências de eventos e tal. Então eu acho muito complexo nesse sentido, apesar de se ter, enfim, mas eu acho também que existe essa posição meio irônica, né, com relação a tudo isso, assim, colocar a gente diante desse mundo que também ele é meio uma anomalia, né? Quer dizer, a gente acabou criando uma anomalia, né? Que a gente tem que viver nela. Mas enfim, falei demais. O que vocês acham aí que Eu faltou a acho gente que comentar? Não, eu acho que a gente pode fazer um julgamento mesmo, assim, final. Então, eu vou Caminhando para o fim. assim, voltando no que a gente falou no início, dos 3 livros que a gente leu, definitivamente, né, terminou a leitura para esse Shogun de 2021, eu acho que ele foi o mais bien réussi mesmo, bem feito, bem bien accompli, né? Ele chegou, assim, numa obra que é satisfatória do ponto de vista do nível de diversão que a gente tem com a leitura. Isso foi o principal, o primeiro ponto para mim. Trata-se de um livro divertido. Em seguida, os personagens são interessantes, eles têm profundidade, eles são complexos o suficiente para gerar empatia, dá para ter reconhecimento. Eu acho que a narrativa é muito bem estruturada, o mundo criado ele é coerente, ele se sustenta muito bem. A visão de mundo ela é divertidíssima, é um humor negro. A Vanessa fez uma pesquisa e viu que ele ganhou um prêmio de humor negro, não esse livro, né, mas o autor ganhou um prêmio de humor negro com outro livro. E ele tem esse humor assim um pouco obscuro, um pouco mórbido às vezes, mas que é muito bom. Ele é bem anti-americano, isso é visível. Ele não é tão crítico com o governo francês, nem com o chinês, né? Não tem muito julgamento moral com o governo chinês, apesar da solução do governo chinês ser assim bem fria. E, enfim, por fim, eu acho que é um livro que vale a pena, um livro divertido, vale a pena até para uma leitura de prazer, assim, de lazer. E por mim ele é o vencedor desse ano até agora, pelo menos. É legal ouvir a Maria Clara. É por isso que é bom a gente, às vezes, discutir esses tópicos. Porque eu, como eu falei, eu não gostei do início do livro. Eu fiquei mais perdida do que qualquer coisa. Porque eu falava, gente, eles vão todo mundo para ir para esse avião, né? Esse avião, esse avião, esse avião. Aí depois, quando faz a passagem do livro, que você compreende o que aquele avião simboliza, torna a leitura, para algumas pessoas, que foi o meu caso, mais palatável. Mas é muito engraçado, porque se a gente for pensar no leitor das obras atualmente, a possibilidade deles se sentirem próximos desse livro é muito forte. Porque, que nem a gente já discutiu aqui, a gente vive um mundo atual de anomalias e vê o trabalho que pode ser feito com essa temática, desde um presidente bizarro, desde acontecimentos que nunca esperávamos que fosse acontecer e acontecendo, e ver também a múltipla faceta
que a sociedade pode trazer para a gente vê uma complexidade de personagens tão diversos, que cada um é possível em certa medida, entendeu? E é muito capaz de você acabar se identificando com um dos personagens. E se a gente pensa num prêmio literário, que tem muito desse peso, é compensador. Eu não vou bater o meu martelo ainda, porque eu não li a quarta obra, então também quem quiser acompanhar os nossos vídeos a esse respeito também pode estar comigo ainda, né, de não ter batido o martelo, mas se o seu interesse também é refletir sobre o mundo atual, sobre a atualidade, também como que a literatura, isso também é muito legal, né? Ela se atualiza, né? Como que ela tem esse movimento de mudanças. É uma obra que vale a pena ler, entendeu? E além do mais, se você também tem esse quê de como fazer para criticar alguma coisa, se apropriando dela, por exemplo, quero criticar os Estados Unidos, mas eu vou justamente me apropriar de um estilo americanizado para fazer aquilo, também vale muito a pena. Então, não bati meu martelo, mas também recomendo a leitura. Bom, então eu já, como vocês já falaram muita coisa, eu queria salientar um outro ponto que eu acho importante desse livro e que particularmente me agradou muito, que é, às vezes a gente tem, né, uma certa tendência, sobretudo assim, quem está mais ligado a letras, né, a literatura, enfim, a esses campos mais institucionais, acadêmicos, digamos assim, de esquecer também que a leitura, que o texto, o papel do prazer, né, da leitura, da fluidez, de uma história bem contada, né, uma história bem contada, bem construída. Tanto que isso é importante para a ficção, né? Às vezes a gente acha que tudo isso é um pouco ideológico e tal, mas eu acho que existe muita qualidade nesse livro de mostrar para a gente que, enfim, dá para fazer boa literatura, quer dizer, não sei se é exatamente nenhuma obra-prima, essa coisa de ser esquecido, ser lembrado, também não interessa, né? Mas que dá para fazer boa literatura, que dê prazer, né, de ler, assim, que a gente fica... Eu ficava horas lendo, assim, sem parar, etc. Lembrou um pouco a minha leitura também do Nome da Rosa, né, aquela coisa meio detetivesca, etc. Então eu acho isso bom, assim, sabe? Tirar um pouco também essa espécie de poeira meio acadêmica, institucional, de que toda literatura tem que responder aos nossos problemas, no fundo, né? E aqui o que ele mostra é um mundo, né? É um mundo diferente que você pode não gostar ou gostar, mas, enfim, ele te convida a entrar nesse mundo da anomalia, que, por sinal, é muito parecido com o nosso, né? Só faltou, no presidente, por exemplo, só faltou o bonezinho do Make America Great Again, né? Mas aí o nosso mundo já tem esse bonezinho, né? O dele não precisa ter esse bonezinho. Eu estou lendo o último agora, né? O quarto livro, do Historiográfico de Wyoming, que também estou achando muito bom. Muito bom, não sei, enfim, qual dos dois é o melhor, não, mas sem dúvida o L'Anomalie, dos três até então, eu acho que para mim foi o mais interessante. Eu acho que agora o páreo vai ficar entre o Historiográfico de Wyoming, que tem um outro estilo completamente diferente, e o Anomalie. Vamos ver o que eu acho no final. Enfim, mas é isso. Então, estamos todos convidados a ler os livros e também acompanhar com a gente qual vai ser a decisão final. Eu acho que meus colegas também já estão satisfeitos da discussão, né? Então, eu vou parar por aqui a gravação e espero vê-los até a próxima.